Olá! E aí, galera? Estamos ao vivo. Eu sou o Lico Turle, sou membro do GEST, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, que é um grupo de pesquisas mestrados no grupo de pesquisa em CNPq, liderado por Antônia Pereira, e temos uma equipe gigante por trás de tudo isso que a gente faz aqui. Essa atividade que estamos retomando, né, chama-se GEVITO. É o Grupo de Estudos Virtuais em Teatro do Oprimido. E a gente está retomando esse módulo com um tema Teatro do Oprimido, dúvidas e certezas. Eu peguei esse termo, né, do Boal, do livro Teatro Legislativo. Ele termina no último capítulo e coloca Teatro Legislativo, dúvidas e certezas. Porque Boal sabia muito bem que não estava concluída a pesquisa, que teria ainda muita coisa para ser feita. Claro. Então, havia muita dúvida, mas tinha certeza que estava no caminho, né? No caminho para democratizar o teatro e também, né, teatralizar a política. Então, dúvidas e certezas, a gente vai trabalhar abril e maio, né, sempre terça-feira, das 3 às 4 da tarde, e com a ideia de que vocês que estão aí, ou via YouTube, ou estão inscritos aqui no Zoom, né? Quem está inscrito recebe certificado no final, tá, galera? Pelo YouTube só não recebe. Que vocês coloquem aqui todas as dúvidas que vocês tiverem e também, obviamente, os nossos convidados sempre vão falar das suas certezas, né? Então, esse é o jogo, essa é a brincadeira desse módulo. E, começando, a gente está aqui com Flávio da Conceição, que é um amigo da antiga, voltou o eco. Eu acho que é quando abre, que aí volta. Quando alguém abre aí o microfone. Oi, parou o eco. Aí a gente faz isso. Quando eu parar de falar, eu fecho o meu e aí para o eco. Ok. Então, Flávio da Conceição está aqui, é um amigo realmente antigo, não estou falando de idade, mas antigo. Eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer Flávio, ele foi coringa do CTO, acho que foi da terceira geração, se eu não me engano, né? Também tive a oportunidade de acompanhar todo o seu doutoramento na Unirio, e antes também do mestrado na UF. Eu vi também quando ele fez, né, na UF o seu mestrado e lá na Unirio ele fez o seu doutoramento. O que eu fico muito feliz, né, e queria aqui avisar, falar para todo mundo, publicizar, é que as jornadas internacionais de teatro do oprimido, elas surgem por causa do Flávio, um dos culpados, e o Bob, lá de Los Angeles, o outro grande culpado. É uma história longa, eu não vou contar aqui, mas só muito rápido, o Bob traz a Universidade do Sul da Califórnia, uns 15, 20 alunos, e nós não tínhamos nada estruturado acadêmico lá no CTO. Flávio já estava lá no doutorado da Unirio, falou ali que vamos fazer alguma coisa. Então, a gente fez um dia as jornadas e foi lindo e maravilhoso. Bem, Flávio virou doutor, fez concurso, no momento está na Federal do Acre, coordenando lá vários projetos, e entre eles o Gesto da Floresta. Flávio cria o Gesto junto conosco na Unirio, depois vai para o Acre, e lá ele então cria o Gesto da Floresta. E traz uma nova ideia, uma nova proposta, uma possibilidade sobre o teatro do oprimido, né? Utilizando, discutindo com a cultura amazônida.
E aí, Flávio, é isso. Queria que você, se tiver mais alguma coisa para se auto-apresentar, se necessário, né? Ó, estou com aquela caneca ainda que o Luiz fez, está aqui, ó. E que você falasse o que é, então, essa pesquisa que você realiza com o teatro do oprimido e pedagogias não antropocêntricas. Com vocês, Flávio da Conceição. Eu vou fechar aqui o meu microfone para não dar eco. Contigo, Flávio. Oi, pessoal, boa tarde. Então, como o Lico falou, né, eu sou Flávio da Conceição, sou professor lá da Universidade Federal do Acre. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de abrir os nossos trabalhos, né, abrir esse espaço de reflexão, de aprendizado, cantando uma música e chamando, na verdade, as energias das florestas para estarem aqui com a gente, inspirando a gente e, de alguma forma, ensinando a gente também de uma forma sensível, como o Augusto Boal nos sugere. Tá? Seres vivos da floresta, venham me iluminar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. Estou aqui, estou cantando, estou aberto para me curar. A floresta traz mistérios e pedimos vossa proteção. Nossos medos vão sumindo e vai se abrindo nosso coração. Nossos medos vão sumindo e vai se abrindo nosso coração. Toda luz se revelando, nos damos conta, tudo é amar. A clareza vai surgindo e agora sei que posso voar. A clareza vai surgindo e agora sei que posso voar. Então, gente, quero agradecer ao convite, né? Agradecer a vocês todos por estarem aqui. Na verdade, essa ideia, né, do gesto da floresta é uma ideia nova, né? Até porque veio a pandemia, então, assim, durante a pandemia a gente veio também pesquisando da forma que a gente conseguiu, né, dessa forma remota. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, só para vocês também poderem acompanhar de uma forma um pouco mais clara, né, as coisas que eu vou falar. Então, como eu falei, né, eu sou o coordenador do Gesto da Floresta e agora a gente está com uma pesquisa que é a partir dessas pedagogias não antropocêntricas. Então, o teatro do oprimido, a gente sabe disso, né? Ele tem uma base filosófica no marxismo, tem uma base filosófica no materialismo, né? E nas pedagogias humanísticas. Então, a gente tem, né, várias pesquisas que falam, né, da pedagogia do oprimido, né, dessas pedagogias humanas, né, que a gente pode aproximar mais do teatro do oprimido. Só que a gente, talvez, eu comecei a perceber que a sociedade, o mundo está mudando. A gente está aí, né, o Acre agora, por exemplo, está tendo uma grande alagação em várias regiões do estado, não só o Acre, mas, né, Rondônia também, Manaus, Maranhão, Pará, enfim. A Amazônia, ela está sofrendo mudanças, não só a Amazônia, mas todo o nosso planeta está sofrendo mudanças por conta, né, da mudança climática, que é uma ação que o ser humano faz no clima, é uma ação negativa que o ser humano faz no nosso próprio planeta. Então a gente começou a perceber que a opressão ela não vai se resolver somente se o ser humano for capaz de perceber essa mudança, né? Augusto Boal diz, né, o ser humano ele precisa se reumanizar. Só que para a gente se reumanizar, a gente precisa também compreender que o planeta ele faz parte da nossa existência, né? Que nós, enquanto seres, não somos mais
importantes do que outros seres no nosso planeta. Então a gente começou a perceber que, para ver realmente essa transformação da humanidade, a humanidade precisa também olhar para os outros seres vivos, para as plantas, para, né, a própria natureza e o próprio planeta como nossos irmãos, não como nossos adversários. E aí, a partir das experiências, né, com o Santo Daime, com a Ayahuasca, eu e os meus estudantes, os meus bolsistas, a gente foi encontrando uma epistemologia diferente para o nosso trabalho com o teatro do oprimido. Então, a primeira coisa que nós encontramos, né, foi a possibilidade do ser humano não ser dualista, né? A gente percebe que o ser humano, a gente acredita que o ser humano ele é complexo. Claro que a gente tem um recorte político, né, e social enquanto oprimidos e opressores, só que nós, enquanto seres humanos, somos em potência oprimidos e opressores ao mesmo tempo, né? Nós não somos só oprimidos ou só opressores. E aí, se a gente trabalha essa questão, né, do ser humano enquanto essa potência de oprimido e opressor, enquanto essa potência, né, como que esses elementos da floresta amazônica eles podem afetar o teatro do oprimido. Então a gente pensou, temos que trabalhar a nossa questão de ancestralidade a partir do exemplo das comunidades indígenas e das comunidades afro-brasileiras. Precisamos trabalhar a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando religião, né? Porque muitas vezes a religião monopoliza a espiritualidade. Então, se você for falar, de repente, de Iemanjá, se você for falar de Jesus Cristo, se você for falar, né, de energia, muitas pessoas ficam com muita resistência, porque as religiões institucionalizadas, elas monopolizam essas palavras e essa relação com Deus. Só que a gente aprende com as comunidades afro-brasileiras, as comunidades indígenas, que a relação espiritual é uma relação cotidiana, do dia a dia, né? Então a gente começou a trazer essa relação espiritual, né, do cotidiano para o nosso trabalho, a partir do que eu estava falando das plantas professoras. Então a gente acredita que as plantas, os seres vivos, os animais, o vento, os rios da Amazônia, o mar, podem nos ensinar alguma coisa. Claro, cada uma com seu nível, né, de possibilidade e também dependendo do nosso nível de abertura e percepção, mas se nós estivermos abertos, com os olhos, como o Walt diz, né, com os nossos sentidos abertos, a gente pode ter a possibilidade de aprender com esses outros seres vivos ou esses outros seres que estão, né, em volta da natureza. Então, a gente começou a perceber, a tentar levar em consideração esses elementos no nosso trabalho de teatro do oprimido. E aí, pensando, como eu falei anteriormente, o ser humano como um ser integral. Então, Augusto Boal, ele fala do oprimido e opressor, né? De uma forma dualista. Esse encontro dicotômico, né? O Jung e o Paulo Freire, ele vai falar de luz e sombra, né? O Paulo Freire ele vai falar dentro de nós, né? Nós temos a sombra do nosso opressor. Então, muitas vezes, o oprimido, quando ele chega num lugar de privilégio, ele reproduz essa sombra do opressor e, às vezes, ele se torna o próprio opressor, porque ele olha aquele opressor que um dia, né, estava na sua vida, ele olha com admiração aquele opressor. Então, dentro de nós, querendo ou não querendo, pela nossa relação social, nós temos a nossa luz e nós temos a nossa sombra, que muitas vezes é, né, como o Boal também chama, né, o policial na cabeça. Mas aí eu trago aqui os dois conceitos, né, do Paulo Freire e do próprio Jung. O Leonardo Boff ele vai trazer dois conceitos que também se aproximam, que é o simbólico e o diabólico. Tudo no cosmo tem uma energia simbólica de organização e uma energia diabólica de repulsa.
Isso está dentro de nós, as nossas células, elas se organizam ou elas, né, se desorganizam dependendo da energia ou dependendo do contato com outros elementos biológicos que a gente vai encontrar dentro do nosso corpo, assim como tudo no nosso cosmo, né, da natureza, também existe essa energia. Então, dentro de nós temos uma energia que agrega, que coloca a gente em comunhão, que coloca a gente em movimento de construção, mas dentro de nós também temos uma energia que nos desorganiza, que nos repele, né, do outro, que traz o caos. E aí eu não quero trazer aqui um valor para isso, se isso é bom ou ruim. Isso está em nós. Nós somos seres assim, né? E quando eu digo que a gente tem sombra, que a gente tem opressor dentro de nós, que a gente tem energia diabólica dentro de nós, eu não estou dizendo que a gente vai esquecer ou que a gente vai, né, apagar isso, mas a gente precisa compreender que a gente tem esses elementos e como que a gente vai integrar isso à nossa vivência, né? Esse é o autoconhecimento. Flávio, fala um pouco mais perto do microfone. Tá bom. É um pouco baixo. Tá bom. E além disso, Augusto Boal também vai falar do pensamento sensível e do pensamento simbólico. Todo o nosso trabalho, a maioria dele, é a partir do que o Boal chama de pensamento sensível, né? Existe uma outra forma da gente se comunicar, da gente compreender o mundo e da gente aprender as coisas a partir das experiências que a gente vive, né? Tem a forma racional, quer dizer, temos uma pedagogia que a gente pode chamar que é racional, que é a pedagogia tradicional, que a gente está acostumado, que é do ser humano para o outro ser humano. Essa mediação é mais racional a partir do conhecimento, né, simbólico, das palavras, né, da razão, dos símbolos. Mas Augusto Boal já dizia, e eu acredito nisso, né, que existe o pensamento sensível. Não só Augusto Boal, mas vários outros pesquisadores acadêmicos falam também dessa outra forma, né, de você aprender o mundo, que é a partir da sua sensibilidade, a partir da sua subjetividade, a partir da sua energia, e a gente pode também chamar isso a partir da espiritualidade. Então, tudo isso nós estamos agregando ao nosso trabalho de teatro do oprimido na floresta, porque a gente acredita que para realmente o teatro do oprimido fazer sentido na sociedade atual, nós precisamos estar embasados numa cultura de paz e numa não violência. Isso quer dizer que se o oprimido se tornar, assumir um espaço de poder e usar as mesmas estratégias, né, que a sociedade opressora utiliza, nada adiantou. A revolução não foi feita, né? Se essa espiral de violência, como dizia Dom Helder Câmara, né? Se essa espiral de violência não for quebrada, não for de alguma forma desconstruída, nada vai mudar na sociedade. E a gente vai continuar com esses processos, né, de aniquilação do próximo, né, de destruição do próximo e de destruição da própria natureza. Então, praticamente, né, eu não vou me alongar muito na questão teórica, de repente, se vocês tiverem alguma pergunta, né, a gente vai tirando isso, aprofundando melhor na nossa conversa, mas praticamente a gente tem a árvore do teatro do oprimido como nossa guia, né? Então a gente é guiado não só pela árvore a partir do seu pensamento racional, né, a partir das técnicas que estão divididas dos jogos, mas o elemento árvore, enquanto elemento natural, ela é a que nos guia nesse trabalho, e a partir das plantas professoras, como eu falei antes. Então, nós temos as plantas de poder, que são aquelas plantas que algumas comunidades religiosas, né, espirituais, tanto
da Amazônia, quanto em vários lugares do mundo utilizam. Isso é uma referência também a partir das tradições indígenas, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Austrália, como em outros espaços. As comunidades indígenas trazem essa relação espiritual com a natureza. Então, nós temos a chacrona e o jaguba, que faz o Santo Daime, nós temos o cacto peiote, o São Pedro, que tem elementos na ritualidade. A gente se inspira nessas plantas de poder e as plantas professoras no nosso caminho. A gente faz também as nossas atividades, né? A gente faz o Dia Mundial do Teatro do Oprimido, então a gente convida, às vezes, artistas ou professores indígenas, ou que tenham essa relação com a espiritualidade para estar junto com a gente no nosso processo. Nós fizemos o ciclo de formação a partir de um escambo cultural, convidando professores e artistas do Norte, e que tenham uma ligação com essa questão também do teatro do oprimido e do meio ambiente, para falar com a gente, para darem palestras para o nosso grupo de estudos, para a gente também aprender com esses professores. Nós fizemos as nossas oficinas virtuais, os nossos laboratórios e os seminários virtuais durante a pandemia, quer dizer, a gente não quis parar, né, porque tudo isso vinha a partir da minha experiência com o próprio, né, na Barquinha, com o Santo Daime. Eu sou fardado da Barquinha, que é uma das religiões do Santo Daime, que consagra, né, o chá do Santo Daime. Então, toda essa nossa prática também veio a partir de um aprendizado com a planta e com os seres invisíveis da floresta, né? Então, assim, claro que a gente também, com certeza, como estamos numa universidade, somos um grupo de pesquisa e extensão, nós estudamos também os teóricos. Então, a gente traz o Luiz Rufino, né, com a pedagogia das encruzilhadas, trazemos a Maria Bethânia Albuquerque, com a pedagogia da Ayahuasca. Cuidar do tempo, tá? Sim, estou me apressando aqui. Com a pedagogia da Ayahuasca, mas a gente também é instruído pelas plantas de poder, pelas plantas professoras para o nosso trabalho. Percebendo como que a gente consegue adaptar essas atividades no nosso trabalho artístico. Então, a gente fez os processos com chá de camomila, chá de canela. A estética do oprimido, aqui é a bandeira da paz que a gente construiu coletivamente, né? Criando as sinestesias, né? A gente pode conversar um pouco melhor, né? Que é o que o Rufino fala, que são os cruzos e os ebós epistemológicos. Então, aqui são os desenhos que os participantes iam fazendo a partir das poesias, das experiências. E essa é a prática que agora a gente está lá no Gesto da Floresta. Como eu falei, é um grupo de pesquisa e extensão, que tem parcerias com o Gesto, né, com o pessoal da Unirio, com o pessoal de outras universidades, com outros parceiros, outros professores, e estamos aí para dar prosseguimento aos nossos projetos. E vamos abrir aí para as perguntas, certezas e dúvidas. Na verdade, nós temos mais dúvidas, Lico, do que certezas. A única certeza que a gente tem é que o teatro do oprimido ele precisa avançar para frente, né? O mundo anda para frente. Quem olha para trás e quem anda para trás é caranguejo. Quem sabe o que eu estou falando, um bom entendedor, um pingo é letra. Valeu, pessoal, obrigado, e a gente vai conversar agora sobre as nossas dúvidas e certezas. Ok, Flávio, muito obrigado. Fabíola, eu vou pedir para você ver se tem uma ordem, né, de pessoas que querem conversar. Mas, enquanto isso, super rápido, Flávio, me interessa, eu não tive ainda a oportunidade de ver como você faz, né, essa inserção, apesar de ter visto agora na estética, né, você mostrou, deu para ver, mas não vi numa oficina, digamos assim, completa, né? E quando eu falo completa, eu sei que você entende, eu quase vou usar o termo, não é o melhor, mas uma tradicional, né? Que a gente parte das 5 categorias, vai depois para a imagem, vai depois para o fórum invisível, legislativo, vai embora. Como é que entram, super rápido, não precisa se estender tanto na resposta, mas você substitui jogos, os cantos, como você fez agora,
entram durante os exercícios, no meio, param. As plantas professoras, vocês tomam antes? Já estive no Acre, já estive na Barquinha, já estive com você, com o Luiz. Lá, por exemplo, enquanto cantamos, né, a pessoa que quer vai o tempo todo tomando, né, o chá e volta para cantar e toma o chá, isso num processo, né, ali. Então, essa é uma pergunta muito objetiva, tá? Que eu quero que as pessoas falem um pouco mais. Então, como é que você fazem isto durante uma oficina, se é ou não é? Ótima sua pergunta, Lico. E para deixar claro, eu não sou pajé, eu não sou pai de santo, eu não sou padrinho do Santo Daime, eu não sou curandeiro, eu sou professor de teatro e coringa. Isso quer dizer, Lico, que a gente não usa o Santo Daime nem a ayahuasca nos nossos trabalhos artísticos. A gente se inspira na questão das plantas professoras para a gente compreender que o processo de ensino e aprendizado ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que a mediação do ser humano para o outro ser humano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente trabalhou durante uns 1 ou 2 anos nos jogos. Então a gente percebeu que, como uma oficina de teatro do oprimido com essas características, é um espaço que as pessoas vão, isso em qualquer oficina de teatro do oprimido, você sabe disso, você que já trabalhou muito, né? As pessoas vão, muitas vezes, feridas. Um trabalho sobre as suas opressões é um trabalho muito difícil, e é um trabalho que você vai abrir muitas feridas, e você precisa criar um espaço de cuidado, de afetividade, de coletividade para receber essas pessoas que vão reviver esses momentos de opressão. Então, para isso, a gente criou um momento de abertura, que a gente acredita que é uma abertura coletiva entre nós, pessoas, mas é uma abertura energética também, que a gente precisa ter uma segurança energética e espiritual para aquele coletivo que está com a gente. Então, a gente abre sempre com uma música, né, chamando esses seres para nos apoiar, damos prosseguimento aos exercícios a partir das categorias do Boal, mas a gente também trabalhou, além das categorias, a gente trabalhou esqueci o nome agora, mas é um outro nome, esqueci agora o nome, mas a gente botou competências. As competências dos exercícios, assim, qual o exercício que trabalha coletivo, qual o exercício que trabalha afetividade, qual o coletivo que trabalha fraternidade, qual o exercício que trabalha o sentimento de perdão. Então a gente foi colocando as categorias em outras categorias, para a gente conseguir também criar esse espaço de afetividade, de segurança, para trabalhar esses elementos. Então, a gente tem a abertura, o desenvolvimento e o fechamento dos trabalhos, né? E como eu mostrei aí, a gente trabalhou, por exemplo, o chá de camomila, que é um chá que todo mundo trabalha, que todo mundo usa no seu cotidiano. As pessoas estão acostumadas, ela compra no mercado. Só que a camomila, ela também tem o que nos ensinar. Não é só o daime. Claro que o Santo Daime é algo mais, assim, a gente pode dizer que é uma planta universal ali, da universidade, né? Ela vai trazer os ensinamentos de uma forma muito mais clara. Mas quando a gente toma um chá de camomila, se você se conecta ao espírito da camomila que está ali naquele chá, ela vai te trazer elementos no seu corpo sutil que vai te apoiar em algumas resoluções, em alguns questionamentos que a própria oficina vai trazer. Na verdade, as plantas, esses elementos, eles vão vir como mais um mediador, mais um coringa junto com a gente na oficina. Certo. Eu queria que você anotasse, Flávio, a Rafaela Tuchá, atriz, querida, cantora, acho que no momento está ainda em Paris. Ela pergunta o seguinte: ela gostaria de saber um pouco mais sobre essa criação cênica,
no contexto, né, então, do teatro do oprimido, com essas conexões espirituais. A Agnes Maria Carneiro Gonçalves está assistindo pelo YouTube e diz, olha, nas oficinas virtuais ou presenciais ou e-presenciais, vocês utilizam de algum método do TO como teatro fórum, teatro legislativo? Vocês fazem isso também? E nós temos duas pessoas, queria que você anotasse. Enquanto você anota, eu gostaria de convidar aqui a Yaldo Kopica, do Gesto também, e Silene Kanda. Os dois se inscreveram, primeiro a Yaldo, depois a Silene, e na sequência você responde a Rafaela e a Agnes. Ok? Ayaldo, por favor, Silene. Oi, gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Eu vou pedir desculpas, assim, porque eu realmente não tenho como ligar a câmera aqui agora. Flávio, parabéns pela exposição, assim, eu acho que você traz uma coisa importante, né, que é essa ideia de conectar também o teatro do oprimido a questões da natureza, questões ambientais até mesmo, né, que eu acho que é uma questão que a gente coloca um pouco de lado, assim, ou que eu vejo que fica um pouco de lado, né, nas discussões, assim, e nas práticas. Agora, eu também, você fala que você tem muitas dúvidas e poucas certezas, assim. Eu acho que esse é um espírito bom, né, para todo o trabalho do teatro oprimido, né. Eu acho que se a gente não manter esse espírito, assim, né, questionador até, né, de questionamento, mas me preocupa, assim, um pouco, quando você fala que o teatro oprimido precisa avançar e não olhar para trás, assim. E eu vou dizer o que me preocupa. Primeiro porque eu tenho visto muita... E eu acho que isso é um pouco parte da academização do teatro oprimido, né? Ou até mesmo da... E aí eu estou falando com muita tranquilidade, porque eu também sou acadêmico, né? Essa ânsia pela novidade, né? Essa ânsia por sempre ter que ter um projeto com algo novo, uma tese, uma dissertação que precisa trazer um aspecto diferente do método, às vezes ignorando, inclusive, questões outras, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Então, quando você fala que o teatro oprimido precisa avançar e não olha para trás, eu entendo que você está dialogando, talvez, com outro movimento das disputas que a gente sabe que existem, né? Também no campo do teatro oprimido. Mas eu fico pensando, porque eu acho que esse olhar crítico a gente precisa ter tanto para o novo quanto para o antigo. Assim. Eu não consigo, por exemplo, pensar o teatro oprimido sem pensar a importância da sua base humanista, né? Ainda que você traga essas questões que tensionam um pouco isso, que eu acho que são importantes para a gente continuar a reflexão, assim. E aí eu falo da base humanista, da base política, né? Do Marx mesmo, do marxismo, porque não só contribuíram muito, como eu acho que ainda contribuem. A gente ainda vive num mundo que precisa dessas teorias, assim. Até porque esse discurso do futuro, ele é também muito utilizado, e eu não estou falando que é o seu caso, quero deixar isso muito claro, tá? Ele também é utilizado muito na lógica neoliberal, né? Que sempre quer apontar para o futuro e quer ignorar o passado, mas esse passado ele sempre retoma. E o teatro oprimido, querendo ou não, ele também, na verdade, o sistema de opressões, ele também se dá muito na relação interhumana, né? As questões de raça, gênero, classe, né? Elas se dão numa relação que é interhumana. Foi só um pequeno incômodo assim com a sua fala, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, e até para que a gente consiga, talvez até minimizar, aí eu tô falando isso com muita... desconhecendo, inclusive, porque, inclusive, eu gostaria de conhecer mais o trabalho que você desenvolve, no corpo, inclusive, mas até para tentar minimizar, talvez, falsas polarizações, assim. Mas também estou na dúvida aqui, não na certeza, certo? Mas esse espaço, primeiro eu quero dizer, e aí só para finalizar mesmo, que espaço lindo esse aqui, né? Que a gente está podendo conversar sobre essas práticas e fazer esse diálogo aberto aqui. É isso.
Flávio, você prefere falar ou Silene? Não, eu vou falar aqui, Silene, que senão vai ficar começar com o Ayaldo, porque o que eu acho que ele fala é muito importante. Realmente, a gente não pode esquecer de onde o teatro do oprimido veio, né? Quais são as suas bases filosóficas. Na verdade, esse trabalho que a gente faz, ele é baseado, sim, nessa perspectiva, Ayaldo. Eu não estou dizendo para a gente esquecer e a gente renegar nada disso, não, tá? Até porque, principalmente nesse movimento, né, do meio ambiente, das plantas professoras, por isso eu comecei falando, não sou pajé, não sou curandeiro, porque o que tem aí, gente, de curso, de gente que pega a ayahuasca e começa a fazer um encontro e já vira líder espiritual, e aí, isso, assim, para isso virar um nicho de pessoas que podem pagar e fazer um teatro do oprimido para privilegiados, é muito fácil, né? Então, se a gente não tem esse olhar, né, no trabalho coletivo, né, porque, assim, claro que eu falo, ó, é um trabalho de cura, né? O teatro do oprimido, ele precisa ser um trabalho de cura, de autocura, para que a gente possa se curar coletivamente, se curar socialmente. Porque senão a gente cai também no individualismo, né? Que são as armadilhas que a gente tem. Por isso que a gente precisa estar sempre, o tempo inteiro, se perguntando, né, o caminho que a gente está fazendo, que caminho é esse, para a gente não cair nessas armadilhas, que são armadilhas do ego também, né? Enfim. Mas, assim, eu tenho Augusto Boal como meu professor, né, que não está mais aqui no plano terrestre, mas ele continua nos inspirando, né? Temos São Francisco como um grande professor, né? Além das plantas professoras, e assim, a gente tenta, de alguma forma, estar, né? Paulo Freire, né? Edgar Morin, assim, a galera do trabalho também marxista, que é muito importante, e eu acho que isso é muito, né, e essa questão do criar algo novo, né, porque realmente isso é uma coisa do ego também, né, eu não queria criar nada novo, gente, eu cheguei no Acre, juro para vocês, querendo, Lico sabe disso, né, eu fui para lá e falei, vou multiplicar o teatro do oprimido aqui, só que eu comecei lá a tomar Santo Daime, e o Santo Daime virou para mim e falou assim, não é isso que você veio fazer aqui, você vai fazer outra coisa, e é isso, enfim, eu só estou fazendo o que me ensinaram para fazer, né? Ok. Vamos passar para a Silene, ou você já responde as outras? Não, tem as duas, né? Da Agnes e da Rafaela. Agnes, então, eu cheguei em 2017 em Rio Branco, como eu falei, nesse pensamento ainda colonizador do teatro, né, querendo levar o teatro do oprimido ao Acre, e aí chego lá em 2017, 2018, levo uma porrada do Santo Daime, e em 2019 eu fico quieto, porque eu não sabia mais fazer teatro do oprimido, eu tive que ler tudo de novo, eu tive que pensar muito sobre que teatro do oprimido eu acreditava, e aí veio a pandemia. Então, 2020, 21, 22, a gente fez muitas coisas, muitos processos, né? Então, a gente não fez ainda teatro fórum, teatro legislativo, a gente trabalha ainda muito nos processos de oficinas, né? De teatro imagem, né? Um pouco do teatro jornal, enfim, a gente vai trazendo isso, mas a gente não criou ainda esses processos de espetáculo. E, Rafaela, quando você pergunta na criação cênica nesse contexto, eu trabalho muito com a estética do oprimido. Então, essa estética ela não se resume só ao teatro do oprimido, né? Então, assim, a gente tem... Eu fiz um espetáculo, que é o Menino Beija-Flor, que está no YouTube também, do Flávio da Conceição, que é inspirado todo nesse pensamento nosso, que não é teatro do oprimido, mas é um pensamento da pedagogia das florestas, né? Os meus bolsistas também, nas suas criações de espetáculos lá em Rio Branco, eles se inspiram, porque isso acaba sendo virando um pensamento, uma filosofia de vida e artística nossa. Então, assim, eu não consigo fazer outra coisa sem estar nessa linha da pedagogia das florestas. Hoje em dia eu não consigo mais, seja teatro do oprimido ou não. Silene. Silene? Bom, gente, boa tarde. Oi, Flávio. A sua fala me trouxe várias provocações, eu anotei aqui,
no final eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria destacar algumas questões, né? Que de fato a gente está mais do que início, né, de um terceiro milênio, né, do que conhecemos, do que chamamos de humanidade, mas é claro que é muito antes disso, né? Mas 2023, eu acho que aponta aí para um terceiro milênio dessa versão de que conhecemos do humano. E é claro que até até o início do século passado, né, vamos dizer assim, era muito importante, de fato, que a ciência fosse bem antropocêntrica, teve um marco muito importante, que ela focasse no humano, tirasse essa visão que as religiões durante toda a Idade Média construiu. Então foi importante o iluminismo, todo o humanismo, todas as correntes e tal. Mas a gente demarcando o mundo que estamos hoje, depois de uma pandemia, o mundo já globalizado, nós somos capazes de comunicação à distância, coisa que nesse tempo mais antropocêntrico, digamos assim, a gente não teria condições de pensar. Portanto, estamos não só com rede de conhecimento e comunicação, mas uma capacidade muito mais sutil do que a própria matéria, da fábrica, né, do chão da fábrica, da produção material. Então, estamos em alta fase de produção simbólica, a exaustão, né? Mas os tempos vão nos dando também a entender que a ciência está reinventando a si mesma, a própria ciência, a própria educação ainda não está se reinventando quanto deveria, mas já sente a educação de que os mesmos caminhos sempre trilhados não dão mais conta dessas gerações que chegam hoje conectadas à internet, cheias de linguagens, e nós somos professores analógicos de turmas cada vez mais digitais, né? Então a gente percebe uma virada de tempo muito intensa e acelerada, né? Acho que todos nós sentimos uma vida extremamente acelerada. E aí isso, ao mesmo tempo em que ganhamos tanto poder e ao mesmo tempo em que nos destruímos, e por vários motivos aí, e por eles estamos fazendo teatro do oprimido, por conta deles existirem, né? O extermínio da população negra, o extermínio do planeta, grandes riquezas, imensas pobrezas, enfim, toda essa a diversidade que o próprio humano cria, a gente vai percebendo que é preciso, a própria ciência tem colocado isso, a gente olhar muito mais para as dúvidas e incertezas, né? Porque a gente precisa considerar, de fato, que o humanismo ele é reducionista, né? Ainda mais quando a gente parte de uma sociedade extremamente capitalista e branca, né? Que tem o conceito da branquitude, isso globalmente falando, que é um capitalismo, a branquitude que assalta o espírito, que transforma o espírito como necessidade de consumo. O meu desejo vai até onde? É o filme que eu vou ver no Netflix hoje. E nós somos muito mais do que essa zona de consumo, de consumismo, né? Não é nem consumo, mas o consumismo, que o próprio Boal também já debateu em livros como Teatro como Arte Marcial, por exemplo, ele traz bastante textos curtos sobre globalização e tal. Então, mas a gente continua ignorante. E aí, desculpa, eu não estou falando de ninguém aqui. Nós, seres humanos, desconhecemos muito mais sobre a existência do que a gente sabe. Claro que a gente avançou muito em termos de ciência, mas ainda somos limitados. Um exemplo disso, por exemplo, eu não vou entrar, mas é só um exemplo importante e significativo, é o ser humano acreditar que num universo tão gigantesco, com tantos planetas, galáxias e sistemas, não só solares, mas uma diversidade tão gigantesca, só dentro do planeta Terra, mas para além dele, nós somos o ser mais inteligente e mais importante do universo. Então, só por aí, a gente já percebe quanto a gente vai precisar rever a própria ciência, a própria filosofia, entendendo que cada vez mais estamos lidando e acessando o conhecimento sutil. E isso a gente vai ver a popularização, e a palavra popularização, ao mesmo tempo que nos fala da gente também, mas ao mesmo tempo é um risco, como o Flávio colocou, porque durante um tempo, não dá nem para historicizar, mas a humanidade já tinha despertado para a espiritualidade há muito tempo, mas foi preciso recuar, de algum modo, porque estavam se fazendo uso dos mais, a gente não tinha uma condição nem ética de compreender certos conhecimentos. Não estou dizendo que já temos, mas a gente já tem um conhecimento mais sutil de muitas coisas, e isso nos faz pensar e olhar para a história e perceber
algo muito grave que precisamos combater, que está dentro do que algo maior que precisa ser combatido, que é o racismo, né? Mas, para trazer um recorte, é a questão do preconceito racista, o racismo religioso, digamos assim, né? Então, só para pegar o Brasil, para a gente não se... Em termos de Brasil, já é muito grande, é um continente quase, né? Mas a gente vai ter aí o império dessa branquitude que assalta tudo que é prazeroso, tudo que é ligado ao corpo, assalta também o espírito, converge todo mundo numa religião só e demoniza tudo que é conexão mais espiritual consigo, com o outro, com o mundo, e por que não com o meio ambiente. Na verdade, nós somos meio ambientes e nós separamos nessa dualidade horrorosa, e até hoje nós temos uma tendência a pensar muito dual. E se somos seres mais integrais, não podemos pensar só corpo e mente, né? Ou só se somos sociais, sujeitos aprendentes, sujeitos psicológicos, mas mais que isso. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos também outras formas de acesso e conexão mais sutis, e já somos capazes de comprovar isso, a ciência já é capaz de comprovar tudo isso. E aí, nesse racismo religioso, de assalto a tudo do que somos, já é claro que muita coisa ficou para trás. E é claro que muito foi obscurecido, tipo um eclipse mesmo, que esconde várias facetas do conhecimento de quem somos. Mas é mais do que passar do tempo de perguntarmos, filosoficamente falando, quem somos nós, por que estamos aqui? E por que é tão forte, de repente, desconstruir toda a vida de teatro oprimido e recriar? E de onde vem toda essa força, né? E aí não estou falando de Deus, não estou falando de religião, eu não sei o que é Deus, não quero nem entrar nisso, que é um assunto muito complexo, mas estou falando mesmo de quem somos, de nós mesmos, a partir da gente, sabe? E aí, rapidamente, aí vai a minha pergunta. Acredito, Flávio, que a gente, ao trabalhar com grupos populares, né, com grupos étnicos, para quem está aí, quem está mais ligado aos originários indígenas, quem está trabalhando com comunidades quilombolas, quem está trabalhando com muitas comunidades negras urbanas também, mas que praticam a fé. É estranho a gente que está praticando o teatro do oprimido ver a fé do outro como algo que não tem valor, que é simplesmente falta de razão do outro. É um pouco a limitação nossa, a meu ver. Eu preciso conhecer até onde alcança a fé do outro, simbolicamente, esteticamente também, do ponto de vista sensível, mas também em termos de muita potência que muitas vezes desconhecemos. E aí, para finalizar, aí vem a minha pergunta, né, sobre esse pensamento simbólico que você abordou, trabalhado, e acho que também desse pensamento simbólico precisamos também já começar a articular mais a questão do conhecimento intuitivo, principalmente por trabalharmos com arte. Mas eu queria saber, nessa cruzamento de vários saberes que você teve contato, para te levar hoje a estar buscando novas trilhas, né, para a experimentação do teatro do oprimido, como é que você tem integrado a dimensão da flora, das plantas, por exemplo, além do chá? Tem algum tipo de mudança de termos do arsenal, de algum tipo de jogo, de prática? A planta pode ser vista também como sujeito oprimida nesse contexto tão exploratório, né, do planeta. Enfim, eu queria entender um pouco mais a questão da flora, porque tem uma diversidade tão grande, a gente coloca como uma coisa só, né? Então, agradeço muito, Lico, por provocar esse debate, e Flávio aí por trazer suas experiências tão ricas e prósperas. Agradeço a você participar. Flávio, antes que Obrigado, você... Silene. Só feche o microfone. Flávio, um minutinho. Ok, obrigado. Antes de você conversar com a Silene, devido ao nosso tempo, eu queria aqui ler mais uma pergunta da Claudete Félix, tá? Ela faz parte também do Gesto, e ela pergunta: o que você sugere como uma alternativa para cuidar da afetividade que os participantes precisam num grupo, visto que o seu áudio foi apagado do grupo do Gesto, e isso acaba acontecendo em todos os grupos de Zap. Eu queria aqui rapidamente dizer que quem apagou fui eu, tá? Falando aqui no YouTube, lá no grupo, e foi quase que um equívoco no momento. Eu ouvi, né, o canto, o Flávio postou o canto,
e ele aqui, inclusive, já falou, o canto que pede, traz as energias da floresta e cuidando, entre aspas, do grupo. Eu realmente fiquei com muito receio de que outras pessoas também colocassem chamados ou hinos ou orações de toda e qualquer religião. E também, pegando carona na Claudete, isso, quando começa a acontecer nos grupos, acaba de uma forma ou de outra, inclusive como é o partido político, né? Ou todo mundo emudece ou o grupo acaba. Então, naquele momento, foi um segundo, eu recuei e pedi, tirei o áudio, mas, ao mesmo tempo, na mesma hora, eu também convidei Flávio para esse debate, que eu acho que é muito mais rico, Flávio, do que somente a forma isolada que foi colocado, para mim, né, um hino do Daime, ou um hino do Santo Daime, ou um cântico, né, que vocês utilizam lá. Mas a Claudete coloca isso, gostaria que você também falasse sobre. Tá? Nós temos 5 minutos do tempo real original. A Taína também gostaria depois de te fazer uma pergunta, mas eu te pediria, Flávio, isso, que você, claro, 5 minutos não vai conseguir, vai passar um pouco, mas que não passe meia hora, que passe aí 10 minutos no máximo, porque a Fabíola, que está aqui organizando com a gente, ela tem que sair, ela tem que dar aula, e sem a Fabíola isso aqui não estaria acontecendo. Quero agradecer a professora Fabíola Simmel, que montou tudo isso aqui. Então, Flávio, vai lá. Você tem 10 minutinhos, Flávio, para a gente fechar. E a Taína quer perguntar. Se quer que ela pergunte antes? Não, Taína. já vou falar agora. Não vou falar logo, que aí eu já. Aí depois a gente deixa a Taína. Vou tentar ser bem breve. Silene, né? Na verdade, Silene, o que a gente faz muito, assim, a gente acredita no potencial da planta, das flores. A gente tem uma parceira nossa, que é a Tânia Villarroel, que ela é aromoterapeuta, né, já está com a gente há algum tempo, e ela ensina para a gente também essas questões dos aromas, como que esses processos, eles em si, né, eles vão potencializar questões e curas e trabalhar energeticamente os participantes. Então, por exemplo, o chá de camomila, como é que a gente fez ele? A gente estudou, né? A Tânia trouxe para a gente as propriedades da camomila, que tem propriedades para estimular o nosso auto-perdão. E aí, o que a gente fez? A gente ficou uma semana, o grupo ficou tomando chá de camomila e registrando esse ritual do chá, que foi inspirado no ritual do chá chinês. E aí a gente ficou registrando esse ritual como uma performance do chá. E aí, no último dia, a gente juntos tomamos o chá durante a oficina, e aí eu fiz um trabalho com eles, um jogo, que era eles tinham que fazer a imagem do opressor, e aí escrever uma carta para o opressor. Então, tinha todo um processo de trabalho com o opressor que eles sofreram, que eu queria que estimulasse o debate sobre o auto-perdão, porque muitas vezes nós, quando sofremos situações violentas, a gente se culpa dessas situações. Por que eu não revidei? Por que eu não fiz diferente? Por que eu fiquei calado? Enfim. Então, isso também é uma forma de sofrimento. E aí, a camomila, aí que assim, o perdão, acho que tem para uma outra live, tá, Olico? Porque é muito, enfim, é muito profundo, é muita discussão. Mas a camomila ali serviu como um outro mediador, né, não humano, para a gente potencializar essa reflexão. Talvez ali na oficina a pessoa não conseguiu se dar conta, talvez tempos depois, ou talvez ainda vai se dar conta de como que a camomila serviu, ajudou ela nesse processo, né, de ver o próprio opressor, de discutir com o próprio opressor, de fazer essas imagens, escrever uma carta para o opressor, enfim. Então, é assim, um pouco assim que a gente trabalha, né, essas questões. Se ficou ainda alguma dúvida, a gente pode conversar depois, para esclarecer um pouco melhor. E, Claudete, o que a gente tenta trabalhar muito, muito é a escuta.
Eu sei que a gente sempre falou e discute isso, né, nas nossas oficinas, mas os espaços, as rodas de conversa, no começo das oficinas e no final das oficinas, é quase que, não é por acaso, né? Você sabe que a gente já deu muita oficina junto, né? Olha o que eu vou falar agora, Claudete, para você isso, como você sempre viu o espaço do alimento do grupo como um espaço super importante. Nas nossas oficinas, o espaço do alimento, quer dizer, o almoço, o lanche, não é um intervalo que eu vou embora, ou que eu vou usar o Zap, ou que eu vou fugir da oficina. O espaço, o momento da gente fazer uma roda, da gente estar na mesa se alimentando, também precisa ser um espaço pedagógico, de cuidado com o outro, de ouvir as histórias, de conversar com as pessoas. E isso a gente aprendeu com os indígenas. Né? Os indígenas, eles fazem assim, o espaço onde eles fazem uma roda e comem, não é uma coisa rápida, né, porque eu tenho que ir embora e ir para o trabalho. Não, é mais um lugar de conversar, de olhar para o outro, de ouvir o outro. Então, e eu sempre conversava isso com a Claudete, né? Porque muita gente criticava, a gente fala assim, por que vocês estão dando tanta importância para o lanche do grupo? Enfim, são outros debates também que a gente vai aprendendo, né, Claudete? Mas o momento de se alimentar coletivamente também precisa ser um momento de encontro com o outro, você olhar para o outro realmente, você ouvir o outro. E isso eu acho que é um momento importante, um movimento importante de afetividade, que a gente, enquanto Coringa, precisa também se exercitar. Taína. Obrigado. Vamos fechar com a Taína, a última devido somente ao horário, e eu prometo, quem tiver questões, manda aí por escrito, que vai chegar o professor Flávio, com certeza, e eu sei que ele responde, viu? Taína. Boa tarde. Primeiro, vou ser bem objetiva. Primeiro, agradecer ao link por esse espaço, muito obrigada. E ao Flávio por compartilhar a sua pesquisa, te ouvir falar da vontade de conhecer, da vontade de sair daqui, Senhor do Bonfim, lá no Acre, conhecer essa nova forma de pensar e de fazer teatro do oprimido. E aí, pensando nessa nova forma que você apresentou e nesses experimentos que você tem feito, eu gostaria de te ouvir falar, Flávio, sobre a compreensão do Coringa dentro dessa nova forma, né? Como é que vocês compreendem o Coringa? Você falou na sua apresentação sobre as plantas professoras enquanto mediadoras, né? Ao mesmo tempo, você falou também que você não é um líder espiritual, você não é... Enfim, então, qual é a compreensão de Coringa nesse processo e qual a relação que ele tem com a sua compreensão de Coringa dentro do método de teatro do oprimido sistematizado pelo Augusto Boal? Então, é essa a pergunta. Obrigado, Taína. A minha pesquisa de doutorado, né, foi sobre o Coringa, e aí, para mim, o Coringa, ele é um pedagogo freiriano, né? Para a gente ter um Coringa de teatro do oprimido, o Coringa, ele não pode ser um professor nem um diretor de teatro, né? Ele tem que ter as bases desse pedagogo freiriano, né? Ter essa escuta, ter esse trabalho coletivo, ter esse trabalho de acreditar realmente na potência do grupo que ele está trabalhando e que um dia ele não vai ser mais necessário, né? E que ele um dia vai embora e o grupo vai caminhar sozinho, né? E eu também me inspiro muito na carta do Louco do Tarô. Eu acho que esse Coringa também, ele não é o Coringa do Batman, quer dizer, ele não é o Coringa que, ao questionar, traz e potencializa a sombra das pessoas. Quem não assistiu o filme do Coringa, assista. É muito importante para quem faz teatro do oprimido, né? Mas, atualmente, a nossa sociedade coloca a loucura com um aspecto muito negativo, né?
A gente tem, assim, a loucura hoje em dia ela é vista como uma patologia, é o lado da sombra da carta, isso aí, né? Eu acho que todos temos dentro de nós a essência coringa. Todos. Assim como o Boal disse, todos somos atores, depois o Boal falou, não, todos somos artistas, eu acho que todos somos, em potência, coringas. O que é o coringa? É aquele que vai questionar a realidade, questionar a sociedade. É o filósofo que sai da caverna, né, tá ali vendo a realidade, né, a imagem como uma ilusão, e ele sai da caverna e consegue perceber que o mundo administrado é um mundo desigual, né, que tem racismo, né, que tem homofobia, que tem desigualdade social, que tem privilégios. E aí, com esse conhecimento, o Coringa volta para essa caverna e tenta estimular essa essência coringa nas outras pessoas, para que essas outras pessoas também saiam dessa caverna e possam estimular outras pessoas, né? E, assim como o louco do tarô, ele tem que se jogar num abismo. Como é a carta do tarô, do louco? Ele tá, né? Ele tem ali uma roupa toda multifacetada, quer dizer, ele é um ser da diversidade. Ele tem todo um conhecimento na sua sacolinha, na sua trouxa, ele está caminhando, então ele é um viajante, ele não está fixo num lugar só, ele está ali em processo de descoberta, de desconstrução, de conhecimento, e ele vai a outros mundos, conhece outros mundos, e ele está caminhando para um abismo. O que é esse abismo? É as questões que a gente não sabe que vão aparecer, né? É a sociedade. Ele é o número 0 e o número 22, quer dizer, ele é o início e o fim do tarô. Ele é o começo e o fim de tudo. Ele é a dança de Shiva. Ele destrói e constrói o mundo ao mesmo tempo. Ele é a Sankofa, né? O tarô, o Coringa é tudo isso, né? Ele não consegue olhar para frente sem olhar ao passado. Nós temos que reverenciar e saudar a nossa ancestralidade. Porque quando a gente sabe de onde a gente veio, os passos, né, que os nossos ancestrais deram, a gente sabe quem nós somos. Né? Indo para o Acre, eu comecei a valorizar o meu nome. Eu não sou mais Flávio Santos, eu sou Flávio da Conceição, que é o nome do meu pai, né, o nome da minha família. Enfim, então esse Coringa, e aí quando ele se joga nesse abismo, mas esse abismo, ele não é um abismo infinito. Por quê? Porque se de repente esse Coringa ele se depara com uma ideia reacionária, com uma ideia opressora, ele vai responder. Ele não vai aceitar essa ideia. Quer dizer, esse Coringa ele não é neutro, né? Ele não é anfíbio, quer dizer, ele não se adapta. Não, ele tem uma ideologia, ele defende uma verdade. A verdade de um mundo ideal, de um mundo sem opressão, de um mundo sem desigualdade. É possível? Não sei. É uma utopia? Sim. Então ele é um ser que caminha em busca dessa utopia. Ele é um apaixonado. Eu estou escrevendo aqui, a tese foi sobre o Coringa, mas eu estou reescrevendo um dos capítulos também para o novo livro do Gesto da Floresta que vai sair, vamos ver quando, falando sobre o Coringa. Se você quiser, eu posso compartilhar com você um pouquinho do que eu escrevi. Espero ter respondido, Taína. Obrigada. Obrigado, Flávio, obrigado. Então, eu acho que a gente está começando muito bem, Teatro do Oprimido, Dúvidas e Certezas, né? Nós falamos aqui, a partir do Flávio, do Gesto da Floresta, sobre o político no Teatro do Oprimido, como está isso, né? Se abandona, não se abandona, cultura da paz, a comunicação não violenta. Também houve uma expansão interessante e que você respondeu, se já está fazendo teatro fora, o teatro legislativo, e você colocou que ainda, né, está no primeiro processo. Eu entendi, Flávio, depois a gente pode conversar, que é ainda dessa formação, experiências, né, desse grupo, do seu grupo, então experimentando coisas num laboratório, não sei se a palavra laboratório aí já é boa,
para a floresta, né? Ou se é vivência, o que seria isto. Então, acho que isso também ficou bem explícito e que a pesquisa continua, está avançando. E as colocações, principalmente, né? Taína, aí, que está na boca da defesa aí do Coringa, tenho certeza que mexeu com ela, principalmente você que defendeu a tese, né? Sobre a formação do Coringa, ou não há uma formação. Eu acho que agora você está buscando essa formação, ou encontrou parte desta formação pelo seu texto. E Claudete, que coloca também a questão do grupo de WhatsApp. A gente também tem que aprender a viver, conviver com grupos de WhatsApp e pedir desculpas no mesmo momento, se eu errei ou não errei, mas eu pedi desculpas e uma das formas foi trazer aqui para todo mundo, né? Não só para o nosso grupo, mas para todo mundo. Está gravado, vai ficar gravado, e como é tecnologia, não será apagado. Eu acho que é impossível, né? Dizem que é impossível apagar. Então, a gente começou bem. A gente vai continuar na próxima terça-feira. Eu vou passar para o Flávio para ele dar as últimas palavras, se tiver, se quiser também. Tá, Flávio? Então, é contigo aí. Obrigado, Lico. Essa palestra veio num momento muito importante, né? Estamos passando pelo momento da Semana Santa, que é o momento de olhar para dentro de nós, né? Na verdade, o que Jesus representa ali? Ele representa o ser humano da sua forma mais humilde possível. Então, eu acho que é muito legal a gente ter esse debate com essa energia da Semana Santa, da nossa reflexão, né, sobre qual é o nosso papel enquanto professores, o nosso papel enquanto artistas, e que mundo realmente, quando a gente fala, né, Augusto Boal quer um novo mundo, que novo mundo é esse que a gente quer? Né? Espero que seja um mundo, né, que todos os seres humanos estejam em comunhão, como irmãos, em comunhão também com a natureza, respeitando os animais, não poluindo os rios e os mares, né? Não vendendo e, enfim, matando por conta de dinheiro, e que a gente possa um dia ser feliz. Temos o nosso grupo, né, o Gesto da Floresta, no YouTube e no Instagram. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade, a gente pode continuar esse debate. E também tem o meu canal, também no YouTube, Flávio da Conceição, lá com as músicas, com as histórias que eu conto para as crianças. Então, obrigado, Lico, obrigado, Gesto, e estamos juntos aí nessa construção da necessidade desse novo teatro do oprimido para a sociedade. Obrigadão, um beijo para o pessoal de Rio Branco do Acre. Tchau, tchau. Valeu, Flávio, obrigado. E fechando, ele lembrou a Semana Santa, né? Esse mês de abril tem muita atividade, a gente começou hoje aqui com a volta do Gébito, mas já teve lá em Valença, na Bahia, um grande encontro na UNEB também. Vamos à floresta para ter fé no Amazonas, vamos trabalhar, vamos conhecer o que o Instituto Mamirauá vem fazendo junto às comunidades. Gente, é isso. Mais uma vez, obrigado, Fabíola Simmel. Obrigado a galera toda do GE.